Finalmente, Andy encontrou alguns seres vivos. Ele só queria dizer olá, mas o outro homem não respondeu. Em vez disso, revelou cautelosamente uma arma na sua cintura. Neste apocalipse zumbi, restavam muito poucos sobreviventes. Devido à escassez de comida, a confiança entre as pessoas tinha desaparecido. Andy e a sua família estavam à deriva num barco há 2 meses e meio, apenas a tentar sobreviver. Ficar no barco era suficientemente seguro, mas o seu maior problema era a comida. Um dia, Andy avistou um iate abandonado. Aproximou-se num pequeno barco, na esperança de poder haver comida a bordo. Para a segurança, verificou cuidadosamente o interior, usando primeiro um espelho. Assim que viu que tudo parecia limpo, Andy entrou na cabine. Ele teve muita sorte desta vez. Encontrou comida em abundância, suficiente para vários meses no mar. Mas, assim que se sentiu feliz com a sua descoberta, ouviu-se de repente um ruído de outra sala. Andy não pensou muito nisso e voltou para o seu barco com a caixa cheia de comida. Mal sabia ele que a sua despreocupação tinha colocado a sua esposa Kay em grande perigo. Depois de saber que Andy conseguira a comida daquele iate virado, Kay foi secretamente ao iate, enquanto Andy estava a dormir, apenas para encontrar uma lâmina de barbear para Andy. De repente, ela ouviu ruídos novamente, sentindo que algo não estava certo. Ela virou-se para sair, mas já era tarde demais. Algum tempo depois, Andy acordou com o choro da sua filha Rosie. Ele pegou em Rosie e estava prestes a procurar Kay quando viu sangue no chão. Imediatamente, teve um mau pressentimento. Andy abriu a porta da casa de banho e encontrou Kay a tratar uma ferida de mordida. Andy ficou atordoado e confuso até que Kay colocou um temporizador de contagem decrescente no seu pulso. Foi então que ele percebeu que ela tinha sido mordida por um zumbi. Eles tinham apenas 48 horas antes que ela se transformasse no número. Andy manteve-se calmo. Imediatamente começou a empacotar as suas coisas. De acordo com o mapa emitido pelo governo, havia uma estação de resgate em terra. Talvez tivessem uma cura lá. Sem perder tempo, partiram. Mas a terra era muito mais perigosa do que o barco. Eles tinham que estar alerta o tempo todo. Felizmente, a sorte estava novamente do seu lado. Eles logo encontraram um carro, mas enquanto Andy o abastecia com gasolina, Kay avistou um zumbi a aproximar-se. Ela queria avisar Andy, mas temia que a sua voz o atraísse. Então, ligou o pisca do carro. Andy rapidamente entendeu o seu significado. Correu para dentro antes que o zumbi pudesse atacar e afastou-se imediatamente. Eles não tinham conduzido muito longe quando Kay notou que a sua ferida estava coberta com fluido de zumbi. Era um sinal claro de que em breve se tornaria um zumbi. Para proteger a sua família, Kay quis sair do carro imediatamente. Vendo-a tão emotiva, Andy não teve escolha senão parar o carro. Ele saiu e alcançou-a, implorando-lhe para não ir. Kay sabia qual seria o seu destino e sabia que não havia cura. Ainda assim, Andy recusou-se a deixá-la ir. Ele forçou Kay a voltar para o carro, e só para se certificar de que ela não tentaria nada de imprudente novamente, partiu a maçaneta da porta. Eles continuaram a conduzir em direção ao seu destino. Mas pouco depois, o desastre aconteceu mais uma vez. Um zumbi apareceu subitamente na estrada, fazendo com que Andy instintivamente desviasse e batesse com um carro. Um ramo afiado perfurou o abdômen de Kay, e Andy ficou inconsciente com o forte impacto. Quando Andy finalmente acordou, viu uma palavra escrita na porta do carro e notou que o rosto de Kay estava completamente coberto de fluido de zumbi. Não demorou muito até ela se transformar. Andy tentou consolar a sua filha assustada. Rosie mais Kay, agora totalmente transformada, subitamente mordeu-o. Depois de tirar Rosie em segurança do carro, Andy voltou para dentro para pôr fim ao sofrimento de Kay. Depois, Andy desmoronou-se em desespero, soltando um grito zangado e impotente. Por um momento, ele considerou deixar este mundo com a sua esposa. Mas pelo bem da bebê Rosie, ele ainda não podia desistir. Ele tirou a pulseira da mão de Kay, colocou-a no seu próprio pulso e iniciou a contagem decrescente de 48 horas. Mais uma vez, Andy carregou Rosie às costas e continuou a avançar. Ele tinha que encontrar alguém de confiança para cuidar de Rosie antes de se transformar. Rosie não parava de chorar pelo caminho. Então Andy borrifou um pouco do perfume de Kay nas proximidades. O aroma familiar acalmou-a imediatamente. Mas naquele momento, Andy viu o zumbi responsável pelo seu acidente e preparou-se para acabar com ele com um ramo.
Se alguém passasse por perto, os zumbis acordavam. Em breve, Andy avistou uma caminhoneta picape e foi ver se ainda funcionava, mas não percebeu que o proprietário estava por perto. Foi então que um zumbi começou a segui-lo, mas o disparo em breve atrairia mais zumbis. Um homem chamado Vic tinha ficado preso num buraco nas proximidades e chamou por Andy para ajudar. Mas antes que ele pudesse terminar, um grande grupo de zumbis apareceu à distância. Sem hesitar, Andy agarrou nas chaves de Vic, ligou a caminhoneta e rapidamente puxou Vic para fora. Eles afastaram-se aí mesmo, a tempo antes que os zumbis os alcançassem. Vic levou Andy para uma central de gás, onde ele vivia com uma mulher chamada Lauren. Eles pareciam ter uma relação próxima. Assim que Vic regressou, ele deu a Lauren um colar que encontrou, mas as aparências iludem. No momento em que Vic se virou, Lauren atirou o colar para o lado com desgosto. Andy! Observou isto, confuso. Assim que Andy se sentou para descansar, Vic convidou-o para sair novamente. Sem outra escolha, Andy teve de deixar Rosie com Lauren. Mas Andy depressa percebeu que Vic queria que ele praticasse tiro. Havia um monte de zumbis reunidos perto de uma jaula, como se algo os estivesse a atrair. Andy não pensou muito nisso inicialmente. Com a ajuda de Vic, eles rapidamente se livraram de todos os zumbis. Mas quando Andy se aproximou, ele viu uma rapariga presa na jaula. Era Tumi, a rapariga indígena que ele tinha conhecido antes. Andy originalmente pensou que Vic e Lauren pudessem cuidar de Rosie, mas claramente pessoas que brincam com vidas humanas não eram dignas de confiança. Entretanto, enquanto Lauren cuidava de Rosie, ela notou subitamente fluido de zumbi na roupa de Rosie. Ela instantaneamente percebeu o que estava a acontecer. Mas Lauren não disse nada. Em vez disso, limpou silenciosamente a roupa de Rosie e pendurou-a para secar. Quando Andy regressou e viu isto, ele percebeu que Lauren sabia da sua infecção. Talvez Lauren fosse uma pessoa decente. Afinal, pelo menos melhor do que Vic. Talvez Rosie pudesse ficar com ela. Naquela noite, Andy finalmente tomou uma decisão. O seu tempo estava quase a acabar. Depois de uma despedida de partir o coração a Rosie, Andy saiu sozinho para a escuridão. Segurando o kit de injeção emitido pelo governo, ele estava pronto para acabar com a sua própria vida. No momento crítico, Lauren apareceu subitamente segurando Rosie. Ela claramente sabia o que Andy estava prestes a fazer. Quando Andy implorou a Lauren para cuidar de Rosie, Lauren confessou que não podia. Ela revelou que ela e Vic não eram realmente casados. Vic tinha matado o seu verdadeiro marido. Lauren disse a Andy que se ele realmente quisesse proteger Rosie, ele tinha de levá-la embora imediatamente. Ouvindo isto, juntamente com tudo o que Vic tinha feito durante o dia, Andy estava agora totalmente convencido da verdadeira natureza de Vic. Ele sabia que ainda não podia morrer. Andy lembrou-se subitamente da família que ele tinha encontrado perto do rio mais cedo. Eles tinham 2 filhas. Talvez eles pudessem ajudar. Ele decidiu levar Lauren e Rosie para lá, para tentar a sua sorte. Mas logo após Andy tomar essa decisão, Vic apareceu do nada e nocauteou Andy. Quando Andy acordou, descobriu que estava trancado numa jaula com Tumi. Ele sabia que não tinha muito tempo left. Em breve ele se tornaria um zumbi. Ele precisava desesperadamente de encontrar uma maneira de sair. Naquele momento, os zumbis começaram a aproximar-se. Vendo salsichas penduradas na jaula, Andy teve uma ideia. Ele amarrou as salsichas com uma corda e atirou-as para um lado, atraindo os zumbis. Enquanto os zumbis lutavam pela comida, eles acidentalmente levantaram a porta da jaula. Andy e Tumi usaram essa chance para escapar. Eles apressaram-se de volta à central de gás, entraram silenciosamente e acordaram Lauren. Então Andy agarrou em Rosie, preparando-se para sair. Vic ainda estava a dormir e não os notou a escapar. Mas assim que eles chegaram ao carro, Vic saiu em fúria com uma espingarda. Lauren tentou impedir Vic de disparar, mas assim que ela deu um passo em frente, Vic abateu-a. Vendo Vic prestes a apanhá-los, Andy, Rosie e Tumi fugiram rapidamente. Eles correram até uma caverna, finalmente perdendo Vic na escuridão. Vic gritou zangado lá fora, mas Andy e os outros não ousaram fazer um som. Felizmente, Vic acabou por ir embora. Eles decidiram esperar até o amanhecer para continuar. Tarde naquela noite, Tumi acordou com ruídos estranhos. Ela ligou a lanterna e viu Andy a lamber sangue da parede da caverna. Era claro que ele estava a tornar-se sanguinário. Ao nascer do sol, Andy voltou ao normal e continuou a viagem com Rosie e Tumi. Quando chegaram a uma árvore grande, Tumi parou. Ela explicou que o zumbi que Andy tinha encontrado antes era na verdade o seu pai. Ele tinha sido morto pela sua tribo e enterrado debaixo daquela mesma árvore.
Depois de Tumi dizer uma oração pelo seu pai, os três continuaram a sua jornada. No entanto, pouco depois, Andy começou a sentir-se indisposto. Ele só tinha 9 horas left antes de se transformar completamente. Depois de uma luta dolorosa, Andy desmaiou inconsciente no chão. Felizmente, Tumi rapidamente pegou em Rose. Depois de recuperar ligeiramente, eles continuaram a sua jornada desesperada. Eles finalmente encontraram a família de antes, mas Andy viu que o homem estava a cavar sepulturas. Aproximando-se, Andy percebeu que o homem também tinha sido mordido por um zumbi. As esperanças de Andy de deixar Rose com eles foram esmagadas instantaneamente. O homem aconselhou Andy a levar Rose e a deixar este mundo em paz juntos. Ele até prometeu deixar 2 balas a Andy. Sem hesitar, Andy virou-se e saiu. Pouco depois, ele ouviu tiros atrás de si. O homem tinha primeiro terminado o sofrimento da sua esposa e filhas e finalmente a si mesmo. Andy apanhou a arma do homem e sentou-se, atordoado. Seria este realmente o fim? Mas ouvir Rose chamar baixinho Papá fez-lhe abandonar imediatamente esse pensamento. Tumi entregou Rose de volta a Andy, dizendo-lhe que a sua tribo não estava longe. Ela perguntou se ele iria para lá com ela. As palavras de Tumi deram uma nova esperança a Andy. Se ele pudesse levar Tumi em segurança à sua tribo, isso definitivamente seria a melhor opção para Rose também. Andy concordou imediatamente, e os três continuaram. Ao passar por uma caverna escura, eles viram muitos zumbis de frente para a parede. Tumi explicou que aqueles zumbis estavam a dormir. Eles gostam de lugares escuros, tal como os enterrados na terra anteriormente. Enquanto se mantivessem quietos, estariam seguros. Mas assim que estavam prestes a sair da caverna, eles avistaram Vic lá fora. E Vic aparentemente tinha notado algo e começado a mover-se lentamente na sua direção. Para distrair Vic, Andy rapidamente escondeu Tumi e Rose. Depois correu para trás da caminhoneta de Vic, gritando o nome de Vic em voz alta. Ele então precisa a esconder-se entre os zumbis. Desesperado para encontrar Andy, Vic começou a disparar aleatoriamente para os zumbis. Mas Andy já estava preparado para um contra-ataque. À medida que Vic se aproximava, Andy aproveitou a sua chance e disparou contra ele. Infelizmente, o tiro não acertou num local vital. Em vez disso, o enfraquecido Andy caiu no chão depois de Vic o atacar. Vic então notou as 2 crianças escondidas no carro. Sem hesitar, ele agarrou Tumi e espancou-a brutalmente. Depois pegou em Rose, com a sua última réstia de força, Andy arrastou-se de volta para cima. Mas quando chegou a Vic, ele percebeu que Vic não tinha magoado Rose. Afinal, gravemente ferido do tiro de Andy, Vic tinha escolhido a bondade nos seus momentos finais. Felizmente, Tumi não ficou gravemente ferida, embora o golpe na cabeça a tivesse deixado ligeiramente atordoada. Ao mesmo tempo, Andy estava rapidamente a perder a consciência. Ele forçou-se a manter-se alerta, carregando Rose, até que simplesmente não pôde mais. Ele colocou Rose suavemente no chão. Depois tropeçou para frente alguns passos antes de colapsar no chão. Quando Andy se levantou, o fluido de zumbi já cobria todo o seu rosto. Ele continuou a limpar-se, tentando desesperadamente manter-se acordado, avistando alguma carne podre nas proximidades. Ele até se encontrou tentado pela fome. Olhando para trás para Rose, Andy subitamente teve uma ideia. Ele colocou um pouco de carne podre no seu bolso e, com a ajuda de Tumi, lutou para avançar. Quando ele finalmente não pôde continuar, Andy parou e amarrou a carne podre a um pau. Ele disse a Tumi que tinha de ir embora agora e implorou-lhe para cuidar de Rose. Depois de uma despedida de partir o coração, Andy colocou Rose em segurança às suas costas. Para os manter seguros de si mesmo, ele colocou um protetor bucal entre os seus dentes e amarrou firmemente as suas mãos. Com isso feito, Andy transformou-se completamente num zumbi. Mas mesmo assim, ele continuou a caminhar. À frente, membros da tribo de Tumi estavam ocupados a limpar zumbis. Enquanto se preparavam para sair, ouviram subitamente um bebê a chorar atrás deles. Virando-se, viram um incrível espetáculo através do nevoeiro a clarear. Um zumbi carregando um bebê, guiado para a frente pela carne podre balançando à sua frente. Como pai, Andy tinha